Olá! Como vai você hoje? Eu sou Josi Picanso e hoje nós vamos falar sobre uma característica que é muito importante para que cada pessoa possa ter equilíbrio na vida. E essa característica é a resiliência. Se nós procurarmos o termo resiliência no dicionário, nós vamos encontrar dois tipos de significado, um físico e outro figurativo ou psicológico. O significado físico nos diz que a resiliência é a capacidade de um corpo a retornar ao seu estado original, a retornar à sua estrutura após sofrer alguma deformação. Enquanto que no significado psicológico, a resiliência é a capacidade de uma pessoa voltar ao seu próprio equilíbrio, à sua estrutura emocional de forma equilibrada, após passar por uma dificuldade, por uma mudança, por um problema, por um desafio. E você é resiliente? Folheando novamente o livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, eu estava relendo alguns trechos do primeiro hábito e do segundo hábito e percebi alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com você como 2 dicas para que você possa construir uma vida mais resiliente, ter um comportamento mais resiliente dentro da sua vida. Vamos lá, a primeira dica está associada ao segundo hábito. Identifique o que é mais importante para você e desvincule isso das outras pessoas. Como é que a gente pode trabalhar isso em relação à resiliência? No segundo hábito, ele fala muito sobre os princípios, sobre o caráter, sobre os valores. E esses princípios, o caráter, os valores, são coisas mais permanentes, menos mutáveis na nossa vida. Os nossos princípios, os nossos valores são aquelas coisas, aquelas ideias em que a gente acredita, que norteiam nossa vida, que fazem com que a gente possa ter a percepção do certo, do errado, daquilo que realmente é importante. Se a gente centra as nossas decisões, se a gente centra a nossa vida nos nossos valores, é muito mais direcionado para que a gente seja resiliente. Veja, se eu tiver minha vida centrada na minha situação financeira, ou na minha relação conjugal, ou nos meus filhos, ou até mesmo no meu trabalho, qualquer problema, circunstância mais difícil que surja, isso vai fazer com que eu fique mais afetada. É óbvio que as coisas que acontecem ao redor da gente, no nosso círculo de influência, nos impactam. Mas se a gente tiver uma dependência muito forte disso, isso vai dificultar que a gente retorne para a nossa situação equilibrada emocionalmente. Então, se eu estiver, por exemplo, com meus filhos doentes ou passando por uma situação difícil e eu tiver os meus valores firmes e a minha vida estiver centrada neles, eu vou acreditar, eu vou ter firmeza e vou saber que aquela dificuldade está acontecendo, mas ela vai passar e eu vou agir de forma a construir um momento posterior, né, ultrapassando essas dificuldades, onde eu possa me manter no equilíbrio. A segunda dica está associada ao primeiro hábito. O primeiro hábito fala de proatividade, fala da gente agir dentro daquilo que é o nosso círculo de influência. Por exemplo, o que é que isso tem a ver com resiliência? Se eu estou passando por uma dificuldade, por um problema no meu trabalho, algo que eu não esteja gostando, que eu acho que aquilo não deve ser daquela forma, eu tenho 2 opções. Primeira opção, que é uma opção reativa, é eu ficar reclamando, me lamuriando, falando mal daquela situação e deixando aquilo acontecer. Quanto mais tempo eu permanecer nessa situação, mais isso vai me afetar, mais isso vai dificultar eu retornar para o meu equilíbrio. Enquanto que se eu agir de uma forma proativa, ou seja, se eu agir para resolver, se eu tomar uma atitude para realmente sanar o problema, mesmo que seja trabalhosa, ou se eu procurar alguém que possa me ajudar a resolver efetivamente e agir junto com essa pessoa para resolver, eu também vou fazer com que aquela situação difícil dure menos tempo. Então, quanto menos tempo durar, quanto mais eu me sentir responsável pela solução e resolver, mais rapidamente, mais facilmente eu vou ser resiliente, eu vou voltar à minha situação de equilíbrio. Por outro lado, existem aquelas coisas que não estão no nosso ciclo de influência.
ou seja, que a gente não tem como resolver, que não estão sob nosso controle. E que se você ficar se preocupando, estressado, muito mexido por conta dessa questão que você não tem condição de resolver, que está fora do seu círculo de influência, isso vai permanecer lhe afetando e isso vai fazer com que você tenha mais dificuldade para voltar para o seu equilíbrio, para estar inteiro, para estar estável emocionalmente. Saiba que tudo na vida, tudo acontece com uma razão de ser. Que a construção da nossa vida, do nosso crescimento, ela só acontece ultrapassando limites, saindo do nosso tamanho e passando para o tamanho um pouco maior. E essas mudanças, essa ultrapassagem de limites, muitas vezes dói, mas essa dor é necessária, porque se a gente não evolui, se a gente não cresce, a gente fica estagnado e a estagnação não traz felicidade para ninguém. A superação, ultrapassar limites, se sentir responsável e evoluir, isso sim nos traz a felicidade. E saiba que a felicidade da gente não depende do que está ao nosso redor. Você sim é a pessoa responsável por estar feliz, por lhe fazer feliz. A felicidade ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, observe o que é mais importante para você. Seja focado nos seus hábitos, os seus princípios, melhor dizendo, e haja naquilo que está dentro do seu ciclo de influência para fazer com que a realidade que você vive possa ser melhor e você possa ser mais resiliente, mas um resiliente a cada dia num patamar um pouco maior. Eu agradeço você estar aqui comigo.